O mar Egeu rugia distante, como se lamentasse o que estava prestes a acontecer em Esmirna. Era o ano de 155 da Anticristo, e as ruas ferviam com gritos que cortavam o vento como lâminas. Morte aos ateus, morte aos cristãos. O Império de Roma estava em fúria, e seu poder se erguia sobre o medo. A cada esquina, altares pagãos exigiam incenso em nome de César. A recusa não era um simples gesto de fé, era uma sentença de morte. E naquele tempo de trevas, um homem de cabelos brancos e olhar sereno se tornava o alvo da perseguição. Seu nome era Policarpo, bispo de Esmirna, discípulo direto do apóstolo João. O mesmo que encostou a cabeça no peito de Jesus. O último elo vivo entre a geração dos apóstolos e a nova era da igreja. Um homem que carregava nos olhos o reflexo da eternidade. Por dias, os soldados o caçaram como fera. Vasculharam lares, ameaçaram famílias e arrancaram confissões à força. Até que uma noite, sob tortura cruel, um servo cedeu. Quando chegaram ao esconderijo, Policarpo não correu. Recebeu-os como quem recebe visitantes. Pediu 1 hora para orar e ajoelhou-se. O que se ouviu naquela hora foi mais do que súplica. Foi adoração. Ele orava por todos, pelos fiéis, pelos traidores e até pelos soldados que o prenderiam. A cada palavra, a casa parecia respirar paz. Um dos guardas, emocionado, murmurou: "Jamais vi um homem tão pronto para morrer." E assim, com as mãos erguidas, Policarpo seguiu em paz, como quem vai a um encontro marcado com o próprio Cristo. Diante do procônsul Estácio Quadrato, a multidão se amontoava, sedenta por espetáculo. O velho bispo estava firme, sustentado por algo que não era humano. O juiz, com voz fria, ordenou: "Jura pelo nome de César, e eu te liberto. Amaldiçoa o Cristo e viverás." Policarpo ergueu os olhos e respondeu: "Há 86 anos o sirvo, e ele nunca me fez mal. Como poderia blasfemar contra meu rei que me salvou?" O silêncio caiu como pedra sobre os presentes. O procônsul, tomado pela raiva, gritou: "Ameaço-te com feras, com o fogo e com a morte." Mas Policarpo respondeu com voz que parecia vir do céu: "Tu me ameaças com o fogo que arde por 1 hora e logo se apaga, mas não conheces o fogo eterno preparado para os ímpios. Por que demoras? Faz o que tens de fazer." O anfiteatro de Esmirna foi preparado. Madeira empilhada, óleo derramado, o cheiro de fumaça misturava-se ao do medo. Policarpo foi conduzido ao centro da arena. O povo urrava. Os soldados o amarravam ao poste. E o velho pediu: "Deixem-me assim. Aquele que me dá força para suportar o fogo me sustentará sem correntes." Assim ficou, imóvel, sereno, olhos voltados para o céu. Quando o fogo foi aceso, algo extraordinário aconteceu. O vento soprou, e as chamas formaram um arco ao redor de seu corpo, sem tocá-lo. Testemunhas afirmaram que ele brilhava como ouro em fornalha, e o cheiro que saía não era de carne queimada, mas de incenso. Aqueles que estavam próximos juraram ter visto uma pomba branca subir ao céu quando o fogo se ergueu. O espetáculo que Roma queria transformar em terror virou milagre diante de todos. E quando as chamas não o consumiram, o povo, em desespero, gritou: "Fere-o com a espada!" Um soldado correu e cravou-lhe a lâmina no peito. Do ferimento jorrou tanto sangue que o fogo se apagou parcialmente. A arena se encheu de espanto. Ali, no centro do império que se julgava invencível, um velho derrotou a morte com a fé. Seus lábios, antes de cessarem, murmuraram: "Senhor, receba o teu servo, fiel até o fim." Depois, o corpo de Policarpo foi recolhido às escondidas pelos cristãos. Os romanos tentaram apagar seu nome, proibir lembranças, destruir seus restos. Mas os fiéis escreveram tudo. Cada palavra, cada gesto, cada milagre. Enviaram a carta à igreja de Filipos, e ela sobreviveu aos séculos.
O documento O Martírio de Policarpo foi preservado e confirmado como autêntico por Eusébio de Cesareia, o grande historiador da fé. Nada foi lenda, tudo foi real. Policarpo existiu, viveu e morreu como testemunha viva da promessa. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E desde aquele dia, o fogo de Esmirna nunca mais se apagou. Ele acendeu a coragem de milhares que viriam depois. Nas catacumbas de Roma, nos desertos da Síria, nas prisões da Armênia, havia sempre alguém sussurrando as palavras do velho bispo: o fogo que me ameaça é breve, mas o de Deus é eterno. Policarpo não apenas enfrentou o fogo, ele o transformou em luz. Dizem que anos depois, um dos soldados presentes naquele dia se converteu. Ele escreveu em segredo: vi um homem enfrentar o fogo com mais paz do que quem se aquece diante dele. E compreendi, há um Deus maior que César. E essa é a herança de Policarpo, um homem que não temeu morrer, porque já havia conhecido a vida eterna. Um servo que provou que a verdadeira vitória não está em escapar da morte, mas em permanecer fiel, mesmo quando o mundo inteiro grita para você negar a fé. As cinzas daquele dia se misturaram ao vento de Esmirna, e o cheiro de incenso pairou no ar por horas. Alguns juram que sentiram o perfume de flores, outros que ouviram hinos vindos do alto. Talvez o próprio céu tenha se aberto para receber o velho mártir. Porque quando o corpo de Policarpo tombou, o império achou que havia apagado mais uma voz. Mas Deus, em sua glória, transformou aquele silêncio em um eco que atravessou os séculos. E ainda hoje, cada vez que um cristão é perseguido, cada vez que alguém escolhe o bem em meio ao medo, o fogo de Policarpo reacende, não para destruir, mas para iluminar. Aquele velho bispo de Esmirna, de cabelos brancos e alma de ouro, continua a ensinar o que nenhum império jamais pôde compreender, que a fé verdadeira não se compra, não se quebra, não se cala. Ela arde, arde no fogo, arde na dor, arde na eternidade. Porque quem confia em Cristo não teme o fogo, se torna parte da luz que o vence.